Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós iremos ver as funções conte-se, se e filtro. Se você ainda não conhece essas funções, a partir desse momento você passará a conhecê-las. E se já conhece, vou trazer aqui alguns detalhes que talvez você não saiba. Mas antes de irmos para a prática, nós iremos ver um pouco de teoria a respeito dessas funções. E logo após iremos praticá-las. Então vem comigo, vem para a tela. Vamos começar pela função conte-se. Aqui vou mostrar o formato da função. Então é igual a... Lembrando que toda função começa com sinal de igual. Conte.se, em que os argumentos são o intervalo e os critérios. Então temos nessa função dois argumentos. Temos o argumento do intervalo e o argumento dos critérios. E o que essa função faz? Ela conta o número de células não vazias que atendam a um determinado critério. Ou seja, ela vai contar o número de células que não sejam vazias e que atendam a um determinado critério de acordo com o que você deseja. Então, o intervalo significa onde, ou seja, o local onde se quer contar células. E os critérios é um comparador. O que? Então, se o intervalo é onde, os critérios é o que? Que eu vou usar um comparador. E esses critérios, eles vêm entre aspas. Então, alguns dos critérios que temos um sinal de interrogação. O que ele vai fazer? Ele vai buscar qualquer caractere único. Usa o sinal de interrogação. Temos o maior que, temos o maior ou igual, temos o igual, temos o asterisco, que procura qualquer cadeia de caractere, enquanto o sinal de interrogação é um caractere único, o asterisco ele busca qualquer cadeia de caractere. Temos aqui o diferente, menor ou igual, temos aqui o tio. O que é que ele vem fazer? Ele procura os valores de asterisco e interrogação. Normalmente o asterisco e a interrogação é usado para pesquisar um caractere único ou qualquer caractere. E se eu quiser procurar o ponto de interrogação, então eu uso o tio para localizar esses dois caracteres especiais. Então eu uso o tio para poder localizar o asterisco e eu uso o tio para poder localizar a interrogação. Vamos para a tela? Vamos à prática. Então, temos essa tabela e nós iremos extrair algumas informações dela. Primeiro, nós iremos contar o número de empregados que ganham acima de 5.000. Como? Através da função conte-se. Igual, como toda função, conte.se, demos um tab. O primeiro argumento é o local, ponto e vírgula. O segundo argumento são os critérios. Eu quero que seja maior que 5.000. E os critérios devem vir entre aspas. Maior que 5.000. Ok, fecho. Então, perceba que nós encontramos 3 pessoas que ganham acima de 5.000. Vamos ver se é mesmo. A Ana ganha, sim, verdade. A Ana. A Luísa também ganha acima de 5.000. E o Pedro também ganha acima de 5.000. Se eu quisesse pessoas que ganham abaixo de 5.000, vamos lá. Seria a mesma, só que em vez de eu colocar o sinal de maior, colocaria o sinal de menor. Lembre-se, os critérios vêm entre aspas. Então, enter e encontraria 4 pessoas que ganham abaixo de 5.000, que é a Marta, Carla, a Marta, o André e o Tiago. Então, já fizemos essa primeira parte, que é maior que 5.000. 3 pessoas.
Agora nós iremos ver contar o número de empregados que começam com a letra A. Então, para isso, igual a conte.se, temos o tab, vamos selecionar a tabela, ponto e vírgula, e agora nós iremos fazer o critério. Qual é o critério? Eu quero funcionários que comecem com a letra A, então eu vou colocar o A. E para isso eu vou usar um dos caracteres especiais, que é o asterisco, que ele busca qualquer cadeia de caractere. Então, vai começar com A e qualquer cadeia de caractere. Então, eu vou colocar o asterisco, fecho parênteses, dou Enter. Então, ele encontrou duas pessoas. Então, a Ana e o André. Então, são duas pessoas que começam com a letra A. Se por acaso eu quisesse que terminasse com a letra, quisesse que terminasse com a letra RO, digamos ali, Pedro. Então, eu iria, asterisco, pronto, RO. Teria uma pessoa que na verdade é o Pedro, que termina com PRO, o RO. Vamos para a próxima. Contar o número de empregados que trabalham no setor de suporte. Então, eu quero a quantidade de empregados que trabalham no setor de suporte. Então, vamos lá. Igual conte.se. Dá um tab. Seleciono o intervalo. Ponto. Agora, eu vou colocar o critério. Qual é o critério? As pessoas que trabalham no setor de suporte. Então, vamos ver. Eu vou colocar igual a suporte. Ponto. Fecho parênteses. Dou Enter. Então, temos duas pessoas que trabalham no setor de suporte. Que é, no caso aqui, o Pedro e também o Tiago. E o que eu fiz? Eu coloquei, igual a suporte. Então, ele vai procurar toda palavra que for igual a suporte, ele vai contar. Então, contou duas palavras suporte, ou seja, isso significa que duas pessoas trabalham no suporte. Vamos para frente. Agora vamos contar o número de empregados que não trabalham no RH. Então, vamos lá contar o número de empregados que não trabalham no RH. Olha, só quem trabalha no RH é a Luísa, o restante não trabalha. Então, vamos fazer essa igual a conte.se, damos Enter. Nesse caso, eu quero apenas o número de empregados, ok? Ponto e vírgula. Os critérios, quero que seja diferente, coloco entre aspas, diferente de Luiz. Fecho e eu encontro 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Vamos aqui ao formato da função se. Agora vamos falar sobre a função se. Aqui é o formato dela. O que ela faz? Ela realiza comparações lógicas. A função se realiza comparações lógicas. Então temos aqui igual a se. Aí aqui é o teste lógico. Aí o valor se verdadeiro e valor se falso. Então vamos lá. Função se. Qual é o teste lógico? É um comparador. Eu vou usar o comparador, que ele compara valores entre si. Eu posso usar o maior, eu posso maior igual, posso usar o igual, posso usar diferente, o menor igual. Então esse comparador ele vai fazer parte do teste lógico. Aqui, se verdadeiro. O que acontece? Se esse teste lógico ele for verdadeiro, tudo que tiver aqui vai ser... Se o teste lógico for verdadeiro, tudo que tiver aqui nesse campo de verdadeiro será aplicado. Então, tudo aqui, quando o teste lógico é verdadeiro, tudo que tiver aqui, se verdadeiro, será aplicado. Caso contrário, se o teste lógico for falso, tudo que tiver aqui será aplicado. Ou seja, se verdadeiro, eu aplico esse campo aqui. Se falso, eu aplico esse campo. E o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar aqui, o teste lógico for verdadeiro, teremos o resultado neste campo. Se o teste lógico for verdadeiro, teremos como resultado o valor deste campo.
Então, e o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar um texto, entre aspas, eu posso colocar um número, eu posso colocar uma referência de células, eu posso colocar uma fórmula. Digamos que eu faça um teste lógico e quando esse teste lógico der verdadeiro, eu queira fazer uma fórmula ou queira somar algum número. Então é assim. E se o teste lógico der falso, ele vai dar aqui também. Ele vai aplicar esse segundo argumento e eu posso colocar também esse argumento, um texto, um número, uma referência de células, fórmulas aqui. Ou seja, quando der verdadeiro, aplica esse. Quando der falso, quando o teste lógico der falso, aplica esse. E assim é a função sim. Relativamente simples. Por quê? Porque eu só vou aplicar um teste lógico e esse teste lógico ele vai ser verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, esse argumento aqui vai ser aplicado. Se falso, esse outro argumento aqui vai ser aplicado. Vamos para a tela, vamos saber na prática como funciona. Então, o que iremos fazer aqui? Nós temos aqui essa tabela, o nome, as vendas que cada um fez e o valor da comissão. Essa comissão ela vai ser da seguinte forma. Quando o valor for igual, o valor das vendas for maior ou igual a 12.000, aplicar 10%. Se o valor das vendas for menor que 12.000, aplicar 3%. Então, vamos lá. Igual a se, abre parênteses. Qual é o teste lógico? Quando o valor for maior ou igual a 12.000. Então, eu pego o valor das vendas, célula C4, maior ou igual a 12.000, ponto e vírgula. O que acontece se isso for verdadeiro? Se o valor da venda for maior ou igual a 12.000. Se for verdadeiro, eu vou aplicar 10%. O que é aplicar 10%? É eu pegar o valor das vendas e multiplicar por 0,1. 0,1, que é a mesma coisa que aplicar 10%. 0,1. Ponto e vírgula. E se for falso? Se for falso, se for falso, nesse caso, vai aplicar o valor de 3%. Porque se for falso, vai ser menor que 12.000. Então, nesse caso, eu vou colocar... nesse caso, eu vou dar apenas uma comissão de 3%. Vamos aqui, selecionar a mesma célula e multiplicar por 0,03, que é 3%. Fechamos, damos Enter. Nesse caso aqui, a comissão da Carla, como foi abaixo de 12.000, aplicou apenas 3%. Ou seja, 10% seria 700, então 3% é 210. Vamos fazer aqui igual assim, teste lógico, vamos selecionar. Eu quero que seja o quê? Maior ou igual a 12.000, ponto e vírgula. O que acontece se for verdadeiro? Aplicar 10%. Seleciona a mesma célula, vezes 0,1. Ponto e vírgula. E se for falso? Aplicar apenas 3%. Seleciono a mesma célula e multiplico por 0,03, que é a mesma coisa de 3%. Dou Enter. Deu 1.300 de comissão. Por quê? Nesse caso, como o valor foi acima de 12, então aplicou 10%. E 10% de 13.000 é 1.300. Podemos aqui agora arrastar, já sabemos como fazer. Aqui, Beto, que faturou abaixo de 12, 3%. João, acima de 12, aplicou 10%. Então, a função se é muito importante. Vamos a um outro exemplo. Agora vamos aqui a esse outro exemplo da função se. O que eu quero nesse exemplo? Esse exemplo é assim. Vai funcionar dessa forma. Quando a nota, nós temos aqui alguns alunos, temos aqui a nota e a situação deles. Se eles estão reprovados, se eles estão em recuperação ou se estão reprovados. Na seguinte situação.
Se ele te dá uma nota maior ou igual a 7, aprovado. Se a nota for menor do que 7 e maior ou igual a 4, estão de recuperação. E se for menor do que 4, estão reprovados. Então vamos fazer isso? Vamos. Igual a se, abre parênteses, teste lógico. Então qual é o primeiro teste? Eu vou selecionar a célula e dizer que é maior ou igual a 7. O que acontece se for maior ou igual a 7? Se for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Está aprovado. Caso contrário, então se ele tirar maior ou igual a 7, está aprovado. Então, e o que acontece se ele tirar menor que 7? Então, se ele tirar menor que 7 e maior ou igual a 4, ele ainda está de recuperação. Mas se ele tirar menor que 4, está reprovado. Agora, nesse caso, nós iremos fazer uma outra função se dentro dessa função. Se, aí vamos igual, for menor que 4, então ele estará aqui. Se for menor que reprovado. Caso contrário, aí ele estará o que? De recuperação. Então, o que nós fizemos? Primeira coisa, nós fizemos o teste lógico, se ele tirou 7 ou não. Se ele tirou 7 ou não, ele vai ser aprovado. Se ele tirou 7 ou mais, vai ser aprovado. E se ele não tirou 7? Ele tem duas possibilidades. Ou ele tira abaixo de 7 e maior ou igual a 4, ou ele tira menor que 4. E o que fizemos? Dentro dessa mesma função, nós colocamos uma outra função se, que nesse caso iria saber se ele está reprovado, se ele está menor que 7. Então, se ele tirou menor que 4, se ele tirou menor que 4, ele vai estar reprovado. Então, se ele não tira 7 ou mais, e se ele tira menor que 4, ele está aprovado. Se ele tirou maior ou igual a 7, está aprovado. Se ele tira menor que 4, está reprovado. E o restar, ou seja, o que for nos outros parâmetros, e o que restar vai estar de recuperação. Foi isso que fizemos. Ou seja, se é maior ou igual a 7, aprovado. Aí colocamos se novamente, menor que 4, reprovado. Ora, tudo que está fora disso vai ter recuperação. Aí colocamos recuperação, damos o Enter. Então, o Carlos apareceu aprovado. Agora vamos ver os outros. Então, Carlos ficou aprovado. André tirou 3, reprovado. Gustavo, 9, aprovado. Elias, 5, ficou de recuperação. Por quê? Porque ele tirou acima de 4 ou mais. Renato, aprovado. Rosane, recuperação. Digamos, se eu mudar a nota desse aqui, botar 1. 1, reprovado. 2, reprovado. 3, reprovado. 4, 4 já passa para recuperação. Por quê? Porque o que fizemos? Fizemos aqui, se maior que 7, maior ou igual a 7, aprovado. Aí se menor que 4, reprovado. O restante está de recuperação. E é o que isso aconteceu e funcionou, trazendo a situação de cada aluno. Vamos para a próxima função. Agora vamos passar a função filtro. O que a função filtro faz? Ela filtra o intervalo de dados com base em algum critério. Então, ela filtra o intervalo de dados com base em algum critério. Então, temos aqui o filtro. Quais são os argumentos? Temos matriz, que a matriz é o intervalo ou matriz que você quer filtrar. Incluir, que argumento é esse? É uma linha ou coluna que eu quero filtrar. Então, se eu quiser uma linha ou coluna, igualando ao valor procurado. Igualando ao valor procurado. Então, essa linha ou coluna tem que ser da mesma largura da matriz ou tabela.
E nesse caso eu posso incluir vários outros critérios. Se eu quiser procurar um critério ou outro critério, eu uso o mais. Se eu quiser incluir dois critérios, um e o outro, eu uso a função, uso a multiplicação. Vamos entender melhor isso na prática indo para a tela. Vem comigo. Vamos lá? Vamos filtrar. Vamos filtrar e encontrar valores maiores que 250. Então, igual. Eu vou usar o filtro. Dou um tab. Abre. O primeiro argumento é a matriz ou tabela. Então, vou selecionar. Ponto e vírgula. O segundo é incluir. Qual é a coluna que eu quero incluir? Nesse caso, eu vou incluir a de vendas. E eu quero que seja o quê? Maior que 250. Ponto e vírgula. E o terceiro argumento é caso eu não encontre nenhum valor. Nesse caso, eu vou colocar como não encontrado. Você pode colocar qualquer outra nomenclatura. Não encontrado. Olha, aí vejo que ele me retornou uma matriz em que encontrou todos os valores em que fosse maior que 250. Me trouxe todas a matriz, a tabela, cujo valor é maior que 250. Vamos no número 2 ali, filtrar valores que maiores de 250 e que tenham mouse. Então, eu quero valores que sejam acima de 250 e que também sejam mouse. Então, note que eu usei aí o conectivo e. Vamos lá. Igual a filtro. Vou dar um tab. Vou selecionar aqui a matriz ou tabela. Eu vou selecionar aqui 200 aqui, que seja maior que 280. Maior que 280. Então, 280. Nesse caso, eu vou colocar, como eu vou colocar o sinal de vezes. Mas antes disso, eu vou colocar um parêntese entre esses aqui, colocar o sinal de vezes e colocar o outro critério. Qual é o outro critério? O outro critério é que tenha a palavra mouse. Então, eu vou selecionar a coluna de produtos e igual a mouse. Igual a mouse, fecho o parêntese, ponto e vírgula. Se não vazia, eu vou dizer não encontrado. Não encontrado. Fecho parênteses, dou enter. Veja que agora ele fez uma pesquisa em que tem a palavra mouse e a quantidade de vendas maior que 280. Temos apenas duas ocorrências. Uma que o valor 450 e tem mouse. Tem outra que é 360 e mouse. Então os outros, o mouse de 225 não entrou, porque justamente não entrou no critério. Vamos fazer essa última, filtrar valores menores que 200 ou que tenham teclado. Perceba, ou nós iremos fazer a soma dos dois critérios. Igual a filtro, dou tab, vou selecionar toda a matriz, ponto e vírgula. Eu quero o critério filtrar valores menor que 200. Então, eu vou colocar logo aqui esse parêntese, que eu vou fazer outro critério, né? Menor que 200. Aí, mais, vou usar aqui mais. Qual é o outro critério? Ou que tenha um teclado. Então, ou menor que 200, ou que tenha um teclado. Então, aqui nós iremos também, onde aqui está o teclado, em produtos. Então, eu vou colocar aqui, produto, selecionamos a coluna, igual a teclado. Igualamos a teclado, fechamos o parênteses.
ponto e vírgula, o próximo argumento é não encontrado como de praxe. Encontrado. Vamos fechar toda a fórmula e o que ele irá nos retornar? Veja só, ele encontrou ou a palavra teclado ou um valor que seja abaixo de 250. Então, aqui, ele encontrou aqui, teclado mais aqui embaixo. Só que o primeiro teclado, ele não é abaixo de 200, menor que 200. Mas, como nós fizemos, ou tenha teclado ou tenha 250, então todas as correntes que tenha teclado ou que tenha abaixo de 250, ele procura. Aqui não é abaixo de 250, mas tem teclado. Aqui não tem teclado, mousepad não tem teclado, mas é abaixo de 250. Próximo. Tem teclado e é abaixo de 250. O próximo tem teclado, mas não é abaixo de 250. Então, ou um ou outro. Ou também pode os dois. Então, essa é a função filtro. Se você gosta do Excel, quer aprender mais, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos que também querem aprender o Excel para você, para o seu trabalho, para o seu crescimento profissional. Valeu e até a próxima!